Graça e paz, pessoal. Vamos avançar mais um pouco no nosso curso de cativeiros espirituais, de libertação de cativeiros. E agora nós vamos realmente começar a aprofundar. Primeira coisa que eu preciso é que você entenda que a Bíblia é um livro de verdades espirituais. Muita gente lê partes da Bíblia como se fosse uma metáfora, como se fosse uma fantasia. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui com um salmo, você pode até ler aí, abrir na sua Bíblia, Salmo 116, versículo 3 e 4, quando Davi diz assim: laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, e eu caí em tribulação e tristeza, então eu invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra-me, livra minha alma. Se você olhar esse texto por ficção, pela ótica de uma ficção, de uma metáfora, esse texto, na verdade, vai parecer que o salmista está dizendo: pô, caramba, passei por uma situação muito complicada, mas eu orei. Mas o salmista aqui, na verdade, ele está contando uma experiência espiritual de cativeiro que ele teve. E uma experiência muito séria, porque ele está dizendo aqui o seguinte: laços da morte me cercaram. Tenta visualizar essa situação. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu visualizo Davi se vendo no mundo espiritual, em um lugar sombrio, talvez um lugar escuro, sombrio. Ele sentindo que tem algo procurando, perseguindo ele, ele olha para trás, ele não vê nada. E de repente laços começam a vir na direção dele, tentando laçar ele. Cordas vivas, cordas voadoras, laços para matá-lo. Então é isso exatamente que ele está descrevendo aqui. Ó. Laços da morte me cercaram. Antigamente, há muitos anos atrás, eu vi um filme, talvez você já deva ter assistido também, chamado Premonição. Depois criaram Premonição 2, 3, 4, 10, 20, mas o que eu vi foi o primeiro. E foi um filme muito impressionante, porque acontece que, se eu não me engano, alguém tinha que morrer, mas conseguiu escapar da morte. Então a morte começou a procurar outras pessoas. E essas pessoas, elas ficavam tentando escapar da morte, mas a morte, ela vinha criando arapucas para as pessoas. E muitas vezes haviam sinais de que a morte estava vindo. Então Davi, ele experimentou isso. Laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Na verdade, ele está citando aqui o nome do cativeiro e as evidências do cativeiro. Esse texto aqui, ele é um texto muito completo, porque ele fala o nome do cativeiro, as evidências do cativeiro e o antídoto. Nem todo cativeiro Davi entrega o antídoto. Esse aqui ele entregou. Então qual é o cativeiro? Laços da morte, um cativeiro de ciladas de morte, que vem de todo lado. Já aconteceu com você alguma vez isso? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo de eu estar dirigindo um carro, quase teve um acidente. Aí eu consigo escapar, daqui a pouco acontece uma outra situação. E eu já entro em vigilância. Opa, tem laços da morte me cercando, tem uma arapuca de morte tentando me pegar. O diabo, de alguma maneira, já me cercou de um lado, está tentando do outro. Existe um espírito de morte trabalhando aqui. Isso pode durar um dia, pode durar uma semana, pode durar um mês, pode durar um ano. Tem gente que vive a vida inteira sendo cercado por laços de morte. Aqui Davi não diz quanto tempo ele ficou por isso, mas ele viveu isso. E no mundo espiritual ele viu. E aí ele vai explicar quais foram as evidências que fizeram, quais foram os efeitos colaterais desses laços de morte. Primeiro, ele diz que angústias do inferno se apoderaram de mim. Então, ele estava sentindo que estava angustiado. Você já percebeu que muitas vezes nós ficamos angustiados e não sabemos por quê? Muitas vezes uma pessoa diz: olha, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo uma angústia. Estou sentindo um incômodo, uma agonia, um aperto no peito. Eu estou sentindo uma tristeza estranha, um aperto no coração, uma dor no coração, mas eu não sei explicar por quê. Se os olhos espirituais dessa pessoa fossem abertos, talvez ela percebesse que ela estava sendo seguida por laços de morte.
Como eu falei no início desse curso, tem coisa que vai ser tratada pela psicologia. Ela vai lá no psicólogo, olha, eu estou sentindo uma angústia. O psicólogo, não, toma esse remedinho aqui, você tem que ter mais cuidado com isso, com aquilo, vamos ver qual é a origem disso. Mas existem situações que são origens espirituais. Não tem nada a ver com a psicologia. Laços da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Tem muita gente sofrendo de angústias infernais, angústias com origem no inferno. E apoderando a pessoa está sendo consumida por essa angústia por causa dos laços da morte. Primeira evidência, laço da morte. Segunda evidência, tribulações, porque ele diz, angústias do inferno se apoderaram de mim e eu caí em tribulação e tristeza. Então, são três evidências, angústias do inferno, tribulação e a terceira, tristeza. O que é tribulação? Tribulação são problemas, dificuldades. Às vezes a gente vive uma vida cheia de tribulação. Tem gente que a vida é atribulada, vive atribulada, e ela não consegue entender por quê. Porque ela está sendo perseguida por laços de morte no mundo espiritual. Então no mundo real ela olha, não, está tudo bem, está tudo bonitinho, está tudo legal, está tudo tranquilo. Mas no mundo espiritual existe um cativeiro de laço de morte, que tem como evidência angústia, dificuldades, tribulações e tristeza. Quando fala de tristeza aqui, na palavra original, é mágoa, angústia, tristeza, depressão. Então essa pessoa que passa muitas vezes por angústia, por tribulação, por tristeza, é provável que ela esteja sofrendo um cativeiro de laços de morte. E qual é o antídoto que o salmista Davi diz? Então eu invoquei o nome do Senhor. Senhor, livra-me a alma. Ele entendeu que esse cativeiro estava acorrentando ele. Por isso que ele diz, Senhor, livra-me a alma. Porque ele estava acorrentado. Não é o fato de você estar sentado no sofá da sua casa, ou deitado na rede, na praia, que significa que você está livre. Se no mundo espiritual você estiver sendo acorrentado, você vai sentir coisas que não se explicam. Tem gente que a gente fala assim, por que essa pessoa vive triste se a vida dela é tão boa? Porque está em cativeiro. Por que essa pessoa vive atribulada se ela tem de tudo? Porque ela está em cativeiro. E Davi percebeu, ele disse, Senhor, livra minha alma. Ele invocou o nome do Senhor. Você sabia que a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? A palavra salvo no original é liberto. Jesus é o libertador, ele não é o salvador, ele é o libertador, o Mashiach. Então, quando você começa a chamar Jesus, Yeshua, Jesus me ajuda, Jesus me salva desse cativeiro, ele salva. Esse é o antídoto. Então, esse primeiro cativeiro é um cativeiro muito forte, né? Os outros ainda são mais fortes, que eu vou falar nos próximos vídeos, mas eu quero que você medite nesse texto. Leia na Bíblia, aprofunda esse conhecimento, e é muito importante que você discuta isso conosco no nosso grupo do WhatsApp. Entrega aí alguma revelação extra que você teve nesse conteúdo ou pergunta e vamos avançar. Até o próximo. Tchau, tchau.